Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastora Virgilina Cunha passando por aqui para o nosso estudo bíblico. A proposta é levar até você, a palavra de Deus de forma rápida, porém reflexiva. E nós vamos estar aqui trazendo alguns temas a serem abordados, mas claro, por se tratar de um estudo bíblico, vai requerer de você um tempo maior para você fazer leitura do material que vai ser enviado junto com este vídeo, justamente para você entender, compreender melhor e absorver o conteúdo e desta forma você colocar em prática a proposta deste estudo ao qual nós teremos aqui semanalmente, tá bom? O tema de hoje é o que significa aceitar Jesus. E a passagem de hoje está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se eu fizer uma pergunta para você, neste dia, você é ou não filho de Deus? Talvez a sua resposta para mim seria que sim, sou filha ou sou filho de Deus. Mas a realidade é que a passagem no Evangelho de João fala que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Na realidade, nós somos criação de Deus. Mas para se tornar filhos e filhas, existe uma condição. Você e eu precisamos entender que Jesus é o Filho de Deus. Ele veio neste mundo como homem. Na realidade, o próprio Deus encarnado, veio aqui nesta terra, viveu como homem, sofreu as mesmas paixões como homem, mas ele não pecou. Por quê? Porque o homem, a humanidade, estava separada de Deus através, nós vamos entender como que Deus criou o ser humano e criou tudo que nós temos ao nosso poder, concernente à natureza, aos animais, a construção de toda a terra, de todo o universo. Em algum momento lá na história, através de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e em virtude disso, a nossa natureza passou a ser pecaminosa. E toda a história discorre ali no livro de Gênesis e vai até chegar no Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho, é o primeiro livro do Novo Testamento. Nós sabemos que a palavra de Deus tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. E a partir do Evangelho de Mateus, nós começamos a entender a proposta de Deus em enviar o Messias, que já havia sido declarado lá no Velho Testamento por vários profetas, como Isaías, Ezequiel. Na realidade, toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento aponta para a vinda do Messias, que iria restaurar a comunhão dos homens com Deus, em virtude, de uma consequência que veio através de Adão e Eva, quando eles pecaram, desobedeceram a Deus, e através deles o pecado entrou no mundo. Então houve-se uma necessidade de restaurar a comunhão entre Deus e o homem, e isso se deu através de Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz. E a palavra de Deus diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está sentado à direita de Deus Pai. E todos quanto creem que ele é Jesus, o Filho de Deus, que veio a este mundo, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Todos que acreditam nele, na sua história, nos propósitos que Deus tem na vida de cada um de nós através desse sacrifício que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, nós precisamos visualizar o grande amor que o Senhor tem por nós. Então, de forma resumida, o porquê que nós precisamos
aceitar a Jesus, porque somente através de Jesus recebemos a salvação, recebemos a vida eterna. E nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, um pouco mais à frente, no capítulo 14, versículo 6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, como que nós vamos conseguir acesso a Deus? Através de Jesus. Como que nós vamos ser reconciliados a Deus? Através de Jesus. Como que eu vou conseguir chegar ao céu? Através de Jesus. Como que eu vou conseguir ter acesso a Deus? Como que Deus vai responder os meus pedidos? Como que Deus vai me abençoar? Através de Jesus. Jesus, ele é a porta. Jesus, ele é o caminho. Então, tudo que nós precisamos em Deus alcançar, em Deus nós precisamos passar por Jesus. E para passarmos por Jesus, nós vamos precisar acreditar em Jesus. Líder, o que eu faço se eu não acredito? Faça uma oração e peça ao Senhor, a Deus, para falar com você e te levar ao convencimento que não existe A, B ou C que vai nos levar até Deus. Isso foi uma construção humana, são pensamentos humanos, são construções humanas para tentar desconstruir o planejamento que o Senhor tem para a humanidade através de Jesus. O coração de Deus, ele pulsa por vidas, o coração do Senhor, ele pulsa por reconciliação, por reconhecimento, por arrependimento, confissão, para que nós possamos ter relacionamento com o Criador. Não existe algo que o Senhor, nosso Deus, deseja mais do que sermos considerados seus filhos e filhas, porque nós acreditamos que Jesus é o Filho dele, que ele veio a este mundo e novamente ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje ele está sentado à destra de Deus Pai. Então, quem está conosco? A palavra de Deus diz que Jesus ele ia, mas o Senhor enviaria o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Mas falar sobre o Espírito Santo de Deus, esse é um assunto para uma outra aula, para uma outra oportunidade. Dando continuidade aqui no nosso estudo. Ponto 3. O que acontece quando alguém aceita Jesus? A pessoa se torna uma nova criatura e recebe perdão pelos seus pecados. Perdão dos pecados. Lina, todos nós pecamos? Nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos condenados ao pecado. Justamente por causa da história de Adão e Eva lá em Gênesis, lá no início da criação do mundo, na criação da humanidade. Então, todos nós precisamos nos arrependermos. Ah, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo as pessoas, eu sou solidária, eu não retenho só para mim, eu amo as pessoas, eu considero as pessoas, mas a nossa natureza humana é pecaminosa e nós erramos e nós pecamos. Mas Deus, através de Jesus, nos dá uma oportunidade de avaliarmos a nós mesmos, reconhecemos as nossas falhas, as nossas estranhezas, os nossos pensamentos negativos, muitas das vezes, né? Ah, vamos colocar aqui, eu não gosto de fulano, eu não vou com a cara de ciclano, ciclano falou algo contra mim, ciclano prejudicou algo contra mim. E aí é que a gente vai entrar já no campo das emoções.
E emoções adoecidas, elas estão adoecidas, então elas vão precisar de cura. Mas não é sobre o que o outro fez, é sobre como você reage diante das situações que o outro proporcionou a você. E isso vai requerer o quê? Perdão. E quando nós não liberamos perdão, nós estamos também em pecado. Existem vários tipos de pecados aqui que nós poderíamos pontuar, né? Falta de amor, falta de perdão, liberação ou pedido de perdão, arrogância, orgulho, inveja, ciúme, glutonaria, que é comer além daquilo que você precisa. Então, homicídio, adultério, prostituição, são os nomes de pecados que nós vamos encontrar aí no contexto geral da humanidade. E por isso nós precisamos nos arrependermos e nos colocarmos diante de Deus em arrependimento, confessar os nossos pecados ou o nosso pecado, e aí sim chamarmos Jesus para assumir o controle da nossa vida, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador, e a partir desse momento nós nos tornamos uma nova criatura. É o que a palavra de Deus diz: o velho homem já se foi e eis que surgiu uma nova criatura, que é eu e você. Aí lá na segunda carta aos Coríntios diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Ponto 4. Como uma pessoa pode aceitar Jesus? Crendo, como eu coloquei aqui para você, crendo, aceitando a Jesus, confessando Ele com a sua boca, declarando que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Eu posso fazer isso quando? A qualquer momento que você desejar. Após esse vídeo, após esse estudo, você sentiu, o seu coração queimou, o seu coração acelerou, você sentiu aquela coisa assim, que foge às vezes da sua compreensão? Eu posso te afirmar que isso representa Deus batendo na porta do seu coração e dizendo assim: deixa o meu filho entrar. Ou o próprio Jesus, ele bate na porta, é o que diz a palavra do Senhor. Jesus bate na porta e você vai lá e vê quem é. Ou então você vai perguntar: quem é? E aí Jesus fala: sou eu, Jesus. Pode entrar. E você abre a porta do seu coração e reconhece que Ele é o Filho de Deus, confessa os seus pecados, se arrepende, pede perdão, e a partir deste momento você passa a ser considerado filho ou filha de Deus através de Cristo Jesus. E aqui vem mais uma passagem que está lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Jesus é o grande libertador. Jesus é o grande salvador. E eu e você temos essa oportunidade em acreditarmos nessa verdade e vivermos essa verdade todos os dias. A realidade é que a gente até consegue fazer algumas coisas sem Deus, mas muitos caminhos percorridos sem Deus, muitas decisões tomadas sem Deus, nós vamos ter dificuldades para perdoar, para amar, para aceitar a nossa história, para conviver com algumas situações que nos alcançou através das nossas más decisões. Então, na realidade, a palavra de Deus diz: olha, Jesus em algum momento ele disse: sem mim nada podeis fazer. Não é que, não é que aceitar Jesus você vai ficar isento de problemas, muito pelo contrário. Mas por que eu e você precisamos aceitar Jesus? Porque existe uma eternidade preparada para mim e para você, que é o reino dos céus.
E acreditar nisso é uma questão de fé. Então, quando a gente morre, o fôlego de vida nos é tirado, a nossa carne ela vai para o pó. Ela veio do pó e para o pó retorna. Mas a nossa alma ela tem um destino. Ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Mas eu e você, hoje aqui, nós temos esse poder de decidir se a nossa alma vai para o céu ou vai para o inferno a partir do momento que você se posiciona e você decide a ter Jesus na sua vida como seu Salvador e abandonar aquela velha pessoa, os maus hábitos, os maus costumes, a velha natureza e dar lugar para essa nova pessoa que vai nascer através da sua atitude de confessar Jesus como seu Salvador. Aqui, aceitar Jesus é suficiente ou precisamos obedecer também? Vou repetir. Aceitar Jesus é suficiente ou precisamos obedecer também? Sim. Quem aceita Jesus deve viver obedecendo os seus ensinamentos. Como que eu vou aprender o que Jesus ele quer de mim? O que Deus ele quer de mim através de Jesus? Lendo a palavra de Deus. Você quer saber o que Deus pensa a seu respeito? Quais são os planos futuros que Deus quer para você, para sua família, para sua casa? Leia a palavra, medita nessa palavra dia e noite. Não é fazer disso um ritual religioso. Não é fazer disso algo como se fosse uma obrigação. Não. Deus ele não quer sacrifício, porque o sacrifício ele já foi feito. Mas se você tirar pelo menos 30 minutos da sua 24 horas de vida que ele te deu e deu a mim, já vai ser de grande valia e isso já vai ajudar você e eu em crescermos muito no Senhor, compreendendo a sua palavra, compreendendo aquilo que ele tem para mim e para você, através dessa nova criatura que eu creio que você vai se tornar em algum momento, a partir daquele instante em que você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A palavra em João capítulo 14, versículo 15 diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. Quando a gente ama, a gente não zela, a gente não cuida, a gente não protege, a gente não procura agradar aquela pessoa que a gente ama. Com Deus é a mesma coisa. Não vamos ter os mandamentos e as instruções de Deus como peso, mas como algo que nós resolvemos e escolhemos obedecer por causa do nosso amor a Deus. Não o amor por aquilo que Ele pode fazer, mas obedecer a Deus é uma das maneiras de nós respondermos ao Senhor que nós o amamos, não por aquilo que Ele pode fazer, mas pela pessoa que Ele é e representa na minha e na sua vida. Eu posso dizer, não é fácil obedecer a Deus, mas é possível, porque dentro de mim e de você existe uma decisão. Diga comigo, eu decido obedecer a Deus. E se você decidir isso no seu coração, você vai ser fortalecido, fortalecida por Ele, para que você possa perseverar no seu caminho. E o objetivo final é eu e você estarmos com o Senhor um dia na glória, que é a nova Jerusalém, que é os céus. Amém? Jesus rejeita quem vai até Ele de maneira alguma. Jesus não faz acepção de pessoas. Em momento algum, se a gente for ler a Bíblia, nós vamos verificar Deus rejeitando alguém por isso e por aquilo, por ser rico, por ser pobre. Não. Jesus está acessível a todos. Até aquelas pessoas que infelizmente trilharam alguns caminhos muito negativos, como o homicídio, o adultério, a prostituição, dentre outras situações que eu poderia citar aqui. Às vezes a pessoa vê assim, mas eu sou tão errada, eu já fiz tanta coisa ruim que Deus não me aceita. Mentira.
Deus, ele não vai dizer não para você jamais. Muito pelo contrário, somos nós que dizemos não para o Senhor. Não é verdade? Deus, ele jamais vai abandonar você. Deus, ele jamais vai rejeitar você. Nós é que rejeitamos Deus, muitas das vezes, né? Por não acreditarmos, enfim. Existem aqui algumas crenças e valores que às vezes nós carregamos e que isso nos impede de ter um relacionamento com Deus. Então, não. Jesus, ele recebe todos o que se aproximam com fé. Diga assim: eu tenho fé. Eu servirei a Deus através de Jesus porque eu tenho fé. Então, se você tem fé, execute a sua fé. Este é o momento de você acreditar, abrir o seu coração e permitir Jesus entrar. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A palavra está em Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Não importa como você está, não importa o quanto cheio de pecado você está, não importa o que você fez, a palavra de Deus hoje para você é: vinde a mim. Vinde a mim, Jesus disse: vinde a mim, vem como estás, porque em nenhum momento eu vou recusar você. Muito pelo contrário, Jesus vai te dar um abraço, ele vai te pegar no colo, ele vai dizer: eu estava esperando esse momento chegar para dizer o quão importante você é para mim e para o Pai. E é por isso que eu separei este momento para nós, para que eu pudesse te encontrar, me revelar e me declarar para você. Essa é a proposta de Deus para você através de Jesus. Mostrar o quanto que você é importante, independente do que você já fez. Não interessa. Eu já matei alguém, eu já adulterei, eu já prostituí, eu já roubei, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Eu não consigo liberar pena. Não interessa. Vem como estás. Eu estou enferma. Vem como estás. Já falei muita besteira na vida. Vem como estás. Não interessa. Vinde como estás. Se você vir, Deus, ele vai, no tempo dele, no seu tempo, ele vai ajustar todas as outras coisas. Deus, através de Jesus, só quer o seu e o meu coração. Último ponto: o que uma pessoa deve fazer depois que aceitar Jesus? Então, a proposta aqui é que você entenda o plano da salvação, por que você precisa aceitar Jesus, por que você precisa se relacionar com Jesus. E após isso, o que eu preciso fazer depois que eu aceito Jesus? Arrepender-se, batizar, ler a palavra de Deus e viver uma nova vida com Deus. Mas calma, peraí, eu falei sobre batismo, né? Mas eu também falei sobre o tempo de cada um. Você aceitou Jesus hoje? O primeiro passo é você buscar uma denominação que pregue a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho que liberta. E você vai conversar com o líder espiritual, o pastor ou a pastora ali daquela igreja, daquela denominação, e você vai declarar o seu desejo de reafirmar o seu compromisso com Cristo. Se de repente você aceitou Jesus em casa, no banheiro, lavando louça, tomando banho, não interessa. Não existe um lugar certo para você aceitar Jesus. Qualquer hora é tempo, qualquer hora é hora. E aí, após isso, você vai procurar uma igreja próxima à sua casa, uma igreja que fale da verdadeira palavra de Deus, né, para que você possa ter essa cobertura espiritual de um líder, de um pastor, de uma pastora, de uma igreja séria, comprometida com o verdadeiro evangelho, sem heresia, mas que fale do amor do Senhor. Então, por isso que nós precisamos congregar em algum lugar, justamente porque precisamos de ter pessoas que estão acima de nós e conhecem a palavra, que estão ali
foram pessoas escolhidas para conduzir o povo, o rebanho do Senhor para alcançar o reino dos céus, dando essa cobertura espiritual. Então, procure uma pessoa, né, próxima a você, um líder religioso, para que você possa se comprometer em reforçar o seu compromisso com Cristo e com esta comunidade ao qual você vai fazer parte, porque nós não conseguimos caminhar com Cristo sozinhos ou sozinhas, precisamos um dos outros. Mas o mundo está cheio de pessoas que eu não consigo ou que eu não posso confiar. Sim, mas nós temos um Deus que pode nos mostrar que você tem e deve abrir sua boca e pedir para Deus apresentar a você quem são as pessoas que você pode confiar, quem são as pessoas que Ele vai colocar neste início de jornada, nesse início dessa nova pessoa que nasceu, para impulsionar, incentivar você a conhecer mais de Deus. Eu tenho certeza que Deus Ele vai fazer isso. Gente, eu quero abrir uma aspas aqui, que eu fechei toda a casa, mas o nosso vizinho abençoado lá na frente está com um som super alto que está chegando aqui. Não é aqui em casa esse som, só para deixar explicado, tá bom? Estou com a casa aqui toda fechada para amenizar o impacto do som que está lá fora, que é do vizinho, e aí não tem como a gente fazer nada, né? A gente só tem que orar, Senhor, tem misericórdia. Tá bom? Só deixando isso aqui muito bem explicado. E o último versículo que está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, que diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, após você aceitar Jesus, você vai procurar uma instituição séria que prega o verdadeiro evangelho. Você vai reafirmar o seu compromisso com Cristo Jesus, vai frequentar aquela instituição, aquela igreja, ao qual você vai fazer parte do corpo de Cristo, que são as pessoas, né, que estão reunidas naquele lugar que é considerado o corpo de Cristo, cujo cabeça é Cristo. Ele é o comandante, Ele é quem governa, mas existem pessoas preparadas, pastores, líderes, homens, mulheres, para instruir essas pessoas que estão chegando ali naquela comunidade, que nós chamamos de ovelhas, né? Que o próprio Senhor nos considera como ovelhas. E a partir dali você vai estar sendo preparado para que em algum momento futuro e oportuno, dentro de uma organização, de uma preparação, para que você venha passar pelas águas, que é o batismo por imersão. Ou seja, você será mergulhado em uma água, mas quando você voltar dessas águas, você estará ali sendo selado, dizendo: não vivo mais para o mundo, não quero mais as paixões do mundo, eu estou reafirmando e assumindo o meu compromisso em público, que a minha vida pertence ao Senhor Jesus, e eu não abro mão disso. E a partir daí você vai ser ainda mais sendo preparado, forjado, porque Deus, além de te amar, Ele quer usar você, a sua história. Eu costumo dizer, nós não temos histórias, nós temos testemunhos. Homem e mulher de Deus tem testemunho para contar. E aí você, no tempo de Deus, vai estar preparado para ser um instrumento nas mãos dele, ao qual Ele pretende usar para alcançar outras vidas, assim como um dia tiveram pessoas que oraram por mim, que impuseram a mão sobre mim, que me ajudaram para que hoje eu pudesse estar aqui falando um pouco da palavra do Senhor. No mais, que Deus te abençoe. Espero que vocês tenham tido um bom estudo. Tentei aqui ao máximo gravar o mínimo possível, mas se trata de um estudo e faço votos que você tire bom proveito. Junto com esse vídeo vai estar sendo enviado esse material para vocês aí lerem, compartilharem, mostrar para outras pessoas, incentivar outras pessoas a fazerem parte do nosso grupo de estudos, tá bom? Que eu vou deixar mais uma vez o link aqui também junto com este vídeo, para que você possa convidar mais pessoas a acessarem e a estarem aqui fazendo parte
porque conhecimento nunca é demais e o quanto que nós, eu e você, precisamos conhecer mais da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e lhe dê a paz. Até a próxima, em nome de Jesus. Um forte abraço e fiquem com Deus.